Passei 15 anos da minha vida no mundo do crime, venho de uma família de classe média, entrei no mundo do crime aos 14 anos de idade, mudei minha realidade social aos 29 anos de idade. Eu tinha alguns conflitos familiares e isso fez com que eu fosse para a rua muito cedo. E na rua eu encontrei uma família, eu encontrei acolhimento no meu grupo de amigos que muitas vezes já cometiam delitos. E eu sempre digo que, em meio a uma sociedade muito desigual e um Estado muitas vezes ausente, a rua me ofereceu muitas munições. Munições essas que fizeram com que, dos 14 anos até os 29, eu tivesse condição de status, dinheiro, fama, reconhecimento, de forma muito rápida. Em outros meios eu não teria. E o mundo do crime é um mundo que chama muita atenção, principalmente do público de adolescentes e jovens, justamente por essas munições que o Estado te oferece. Eu passei por muito tempo nessa vida, né? Foram 15 anos. Eu fui presa no ano de 2005, saí no ano de 2006. Incrivelmente, eu fui presa por um crime que eu não havia cometido. E eu sempre falo que, por ser uma pessoa que sempre quis ter liberdade, isso destoa um pouco, né? Você vive no mundo do crime e, ao mesmo tempo que você tem liberdade, você corre o risco de perder a sua liberdade. Eu fui absolvida no ano de 2006 por ter sido presa num crime que eu não cometi, mas isso tem muito a ver com a minha condição. Eu era de uma família de classe média e branca. Se eu fosse preta e pobre, talvez eu não teria sido absolvida. Isso é a realidade do nosso sistema prisional, infelizmente. Saí no ano de 2006, permaneci no mundo do crime até o ano de 2008, porque eu não tinha perspectiva de sair daquela vida até então. No ano de 2008, eu já estava muito cansada de ver muitas pessoas indo presas, muitas pessoas serem mortas para aquela vida, perderem suas vidas para a morte no mundo do crime. E eu mudo minha realidade de vida, eu passo por um processo de reflexão, eu retomo meus estudos, vou cursar o ensino médio, eu presto a prova do Enem, eu consigo uma bolsa de 100% na faculdade, eu consigo uma oportunidade de trabalho no bairro onde eu residia, e foi uma oportunidade de trabalho para ganhar R$ 25 por dia. É claro que no mundo do crime eu ganhava muito mais do que isso, mas aqueles R$ 25 me traziam munições que o crime não me trazia, né? O trabalho me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, eu sabia que eu ia sair e voltar de casa sem correr o risco de ir presa novamente ou perder minha vida. E melhor do que isso, eu queria ser um alicerce para os meus filhos, eu não queria que meus filhos tivessem como legado o mundo do crime. Eu voltei a estudar, depois eu fui para a faculdade no ano de 2010, cursei a faculdade de serviço social e, terminando a faculdade, eu sempre quis atuar na garantia de direitos de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. E eu falo de oportunidades porque oportunidades mudam histórias, sejam elas positivas ou negativas, e tanto no mundo do crime quanto na vida que eu levo hoje, eu sempre tive oportunidades. E foram elas que mudaram a minha história. Eu terminei minha faculdade no ano de 2013. No ano de 2013, eu já comecei a atuar com pessoas egressas do sistema prisional, mas inicialmente com jovens e adolescentes que tinham infracionado. Depois eu fui coordenadora de um projeto chamado Segunda Chance, que era um projeto do AfroReg em São Paulo. Atuei com eles até 2016, quando eles fecharam o escritório em São Paulo. E em 2016 eu começo a atuar voluntariamente atendendo as pessoas, porque eu sabia que essas pessoas tinham no projeto um alicerce. Até que no início de 2017 eu conheci algumas pessoas que me incentivaram a escrever algo que tivesse muito ligado com a minha história de vida e algo que fosse meu. A partir daí, aquela mina que é considerada uma mina de responsa para o mundo do crime, e sempre foi uma mina de responsa para o trabalho que executava, resolve escrever a história do seu próprio projeto. Nasce um programa chamado Recriar e Inserir, e aí nós estamos falando de recriar hábitos e valores e inserir pessoas, visto que
a maior porcentagem das pessoas que estão dentro do sistema prisional são pessoas que nunca foram inseridas, que não tiveram acesso à educação e à cultura, que são meios que fazem com que a gente tenha nova visão de mundo e que a gente tenha perspectivas. E quando eu falo em inserir, é porque a maioria dessas pessoas nunca foram inseridas na sociedade, quem dirá no mercado de trabalho. Eu crio um projeto muito voltado à minha história de vida e à experiência profissional que eu tive. E quando eu falo a minha história de vida, é porque quando eu resolvi sair do mundo do crime, muito pelos meus filhos, tá? Pelo que eu queria deixar de legado para eles, eu não sabia mais o que eu sabia fazer fora do mundo do crime. Eu já não reconhecia mais as minhas habilidades e eu precisei passar por um processo de reflexão para entender o que eu gostava de fazer fora daquele mundo. Então, quando eu criei esse programa, o Recriar e Inserir, eu pensei num programa que entendesse a habilidade das pessoas, independente das suas questões sociais, como baixa escolaridade e tudo mais. Mas as pessoas, enquanto seres humanos, elas têm muitas habilidades. Então, eu pensei num programa que entendesse essas habilidades e que valorizasse o humano enquanto humano e que acolhesse as pessoas da melhor maneira possível. E aí nasce a história do Instituto Responsa através do programa Recriar e Inserir. Eu tenho uma equipe maravilhosa, formada por algumas pessoas egressas do sistema prisional também, pessoas que passaram por um processo de transformação, porque é possível transformar a vida de qualquer pessoa através de uma oportunidade e tem saída para qualquer pessoa. E essas pessoas hoje seguem um ritmo voltado para o acolhimento, para a humanização. O Instituto Responsa, ele além de ser uma agência de emprego, ele foge de uma agência de emprego normal, porque nós somos uma agência de emprego social, que visamos o acolhimento da pessoa e o atendimento humanizado. Nós tratamos as pessoas como diamantes brutos, que estão em processo de lapidação constante. Porque o ser humano é isso, né, gente? A gente está em processo de lapidação constante. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente constrói algo, e para a gente construir algo, a gente precisa da história do outro. No nosso instituto, a gente entende que ensina para o outro e aprende com a história do outro. E o que a gente tem como viés é fazer com que as pessoas transformem histórias, que através das suas histórias, elas possam transformar histórias e que elas possam ser incentivadoras de transformação. Nós já colocamos mais de 200 pessoas no mercado de trabalho formal, mais de 160 em vagas temporárias. Já atendemos desde 2017, aliás, novembro de 2017, mais de 1.000 pessoas. Batalhamos diariamente na captação de vagas. A gente faz um trabalho muito voltado ao atendimento de pessoas, acolhimento, interpretação das suas histórias, interpretação da sua realidade social, habilidade profissional, capacitação mínima para que as pessoas consigam passar por uma entrevista de trabalho e utilizar uma linguagem adequada, uma vestimenta adequada, uma postura adequada, porque dentro dessa perspectiva de sociedade desigual, a gente está falando de um público que, na sua maioria, tem ensino fundamental incompleto ou fundamental completo, e são pessoas que nunca tiveram uma oportunidade no mercado de trabalho, ou seja, que nunca passaram por uma entrevista de emprego, e que, para além disso, ainda pós-cárcere, pós-saída, enfrentam diversas questões ligadas à documentação, título de eleitor, multa pecuniária. São muitas coisas que a sociedade em si desconhece e que fazem com que a pessoa não consiga uma vaga, uma oportunidade de trabalho e que não consiga concorrer como qualquer outra pessoa que nunca tenha passado pelo sistema prisional. Então, o trabalho que a gente faz hoje é muito voltado à educação dessas pessoas e ao comportamento. Eu tenho histórias hoje no Instituto que são histórias muito inspiradoras. Eu tenho um exemplo muito tocante para deixar aqui com todos que estão assistindo hoje, que é a história do Fábio. O Fábio é uma pessoa que passou por mais de 19 anos no cárcere, preso por homicídio. É lógico que ele não passou todo esse tempo preso por esse artigo, mas ele teve algumas faltas disciplinares dentro do cárcere, isso
dificultou a saída dele. Mas o Fábio ele foi preso pelo crime de homicídio. Ele trabalha para nós já há 2 anos e hoje ele está cursando técnico em enfermagem, porque o objetivo dele é salvar vidas. Muito mais do que julgar pessoas, nós precisamos dar oportunidades para que as pessoas mudem as suas histórias de vida. Nós precisamos parar de julgar as pessoas e achar que quando a gente comete um erro, nós não temos o direito de transformação. Todos nós temos direito de transformação, todos nós podemos errar, tem saída, nós precisamos nos unir para isso. Juntos nós somos fortes e a gente precisa dar as mãos e caminhar juntos para que a nossa sociedade se transforme, para que as pessoas sejam incluídas socialmente, para que essa desigualdade se transforme, gente, para que isso se minimize.